Olá, gente, eu sou a Natália, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouco com vocês, vim contar, na verdade, meu relato da amamentação. A amamentação pra mim, antes de engravidar, inclusive, eu sempre achei que ia ser o pior desafio. Ia ser o pior da maternidade, ia ser o mais difícil. E parece que eu até tava tendo uma intuição, prevendo alguma coisa, porque realmente foi. Já na maternidade, eu tive dificuldades, né? Assim, eu tenho prótese de silicone e meu mamilo, né, é invertido. Então eu já imaginava que eu ia ter alguma dificuldade. Na maternidade, eles não conseguiram fazer a pega. No início falavam que eles eram muito pequenininhos, que eles nasceram um pouco prematuros, não conseguiam fazer a pega correta. Aí a gente começou com a translactação, que é quando a gente coloca a sondinha, né, uma parte da sondinha, no bico do peito e a outra parte da sonda no copinho, né, com leite, com a fórmula. Aí ele suga ele no peito e estimula o mamilo, né, ficar mais protuberante e até estimula a saída de leite, né, do colostro, como tava logo no pós-parto. E ele bebe o leitezinho da fórmula, né. Então a gente fez todo o processo de translactação em todas as mamadas e eles estavam, né, tentando melhorar. O Davi no início estava com mais dificuldade, o João tava fazendo a sucção melhor, né, sugando melhor, e a gente foi. E logo assim que eu tive alta, duas amigas minhas que são enfermeiras e elas são consultoras de alimentação, elas foram me orientar. A gente ficou o dia inteiro praticamente. E ela tentou com os dois, foi bem cansativo, desgastante. E assim, a gente não teve muita evolução, muita melhora não. Eles realmente estavam com muita dificuldade. E nesse dia a gente achou o contrário. A gente achou que o Davi estava indo melhor do que o João até. Mas eu tava treinando todos os manejos, né, e as dicas que elas me deram. Eu treinava diariamente em toda a mamada. E assim, e a gente já tava em aleitamento exclusivo. Eu tirava o leite na bombinha e a gente dava ou pela translactação ou relactação, que é a mesma coisa, a sondinha, só que de vez de colocar no peito do mamilo, colocava no dedinho mindinho. Aí, tipo assim, não era só eu que dava, então a gente podia dar dois ao mesmo tempo, né, pros dois ao mesmo tempo. Então qualquer um botava a sonda no dedinho. E ajudava eles a aprender a sucção, né, porque é parecido com o mamilo. Então a gente foi fazendo isso. Até que eu voltei pra casa, vim pra Angra, e não conseguia, com o manejo, a gente não conseguia, meu mamilo e meu bico do peito estava muito machucado, né, sangrava, eles ficavam muito enjoados, assim, não era nada, assim, bom, prazeroso, nem pra mim, nem pra eles, era assim, realmente muito desgastante. Eles não queriam aquilo, e eu sofria quando tava assim, perto da amamentação, sabe? Quando eu via que tava chegando a hora, assim, de 3 em 3 horas, eu já chorava só em pensar, porque realmente doía, não era nada prazeroso. Mas eu tentava em toda a mamada, e meio que forçava eles. A gente tava tentando, a gente já tava evoluindo, muito aos pouquinhos, mas tava. Aí a gente tava conseguindo evoluir, né? Aí eu vim pra Angra e tive outra consultoria de amamentação com outra profissional, não foi com a Cis do Rio, né? Foi com outra profissional, a gente tentou também e nada. E até os 18 dias deles eu estava aleitamento exclusivo, né? Eu tirava na bombinha, eu tirava leite de hora em hora, gente. Nossa, era muito desgastante. Na verdade eu não conseguia nem ver os meus filhos direito, porque eu não dormia, eu não comia direito, tudo pra poder tirar leite na bombinha. E dá pra ele pra ser exclusivo, né? Até que com 18 dias eu tive mastite. Então assim, eu tinha febre de 39 graus. Eu tinha calafrios, eu não conseguia levantar da cama, eu ficava debaixo da coberta. E eu fui parar na emergência. O meu leite tava saindo com sangue e com pus. Tive que fazer antibiótico terapia, tive que parar um pouco a amamentação. E a produção de leite foi diminuindo. Então eu tive que complementar. Nossa, pra mim foi assim, a parte mais difícil de toda a maternidade, porque pra mim não era uma opção fórmula. Eu sabia que eu poderia precisar por um tempo, assim, mas não que eu não conseguia dar conta da produção, eles não conseguiram a pega do peito.
eu não me via fazendo aquilo, porque eu sabia que a chance de voltar exclusivo ia ser bem difícil. E aquilo me matou, aquilo ali foi muito ruim. Foi uma sensação de impotência, assim, foi muito ruim. Mas não teve jeito, eu tive que aceitar. Até que eles não estavam tendo evolução, eles não estavam querendo aceitar mais, eles não queriam peito, eles se recusavam. Aí eu decidi, por conta própria, usar o bico de silicone. Assim, mesmo sabendo de todos os malefícios, né, e as não indicações do bico de silicone, que diminui a produção de leite, pode dar infecção, confusão de bico, eu precisava fazer alguma coisa. E as outras coisas não estavam resolvendo comigo. Tava dando tudo de mim, eu já tava ficando doente, eu já não conseguia mais, e eles também não. Tava muito desgastante, já fazia quase um mês nisso. Aí eu me rendi e fui ao bico de silicone. E assim, eles pegaram na hora, foi assim, um dos momentos mais incríveis pra mim, assim. Eu chorei horrores de felicidade, porque enfim, eu tava conseguindo amamentar. Eu sentia, assim, sair o leite, né? Claro que nada era pele a pele, não era pele a pele, não era aquela sensação, sabe? Tinha o bico de silicone ali no meio. Mas eu tava amamentando meus filhos no peito, então pra mim, assim, foi surreal, foi incrível. Então, eu insisti no bico de silicone, mesmo sabendo de tudo. Fomos indo, mas meu bico ficou muito machucado, por causa do bico de silicone também. E, realmente, a produção de leite foi diminuindo. E era muito difícil, era muito mais difícil pra eles sugar, né, no bico de silicone pra vir o leite. E eles foram perdendo interesse. E a febre começou a voltar, a mastite começou a voltar, porque era a mesma coisa que acontecia com a bombinha. Eu tinha muita produção de leite, mas a bombinha e o bico de silicone, né, atrapalham na sucção e não conseguia tirar a quantidade de leite que tinha. Então ficava aquele leite acumulando e dava mastite. E eu tinha prótese de silicone, então a mastite ficava atrás da prótese, não conseguia ver, então eu não conseguia fazer aquela massagem, aquela drenagem adequada para poder retirar o leite. Era muito difícil, aí eu tive que tomar antibiótico de novo. Aí voltou todo aquele processo. Voltou a febre, voltou tudo. Mas assim, eu insistindo. Por um momento eu consegui diminuir muito a fórmula. Mas depois aí quando a produção de leite foi diminuindo. Aí eu fui diminuindo o aleitamento meu, né, do peito, e sim, fomentando a fórmula. E eles foram cada vez mais perdendo interesse. Era uma coisa desgastante pra eles. Eu só vi que era prazerosa pra mim, assim, né. Por mais que estava com dor, eu adorava fazer aquilo. Mas até que com 4 meses e meio, o Davi largou. O Davi não queria mais, se recusou totalmente. Tentava de tudo. Tinha momentos que eu até botava um pouquinho do copinho na sonda pra ele sentir o gosto do leite, e botava no peito, tentava molhar o peito assim com leite pra poder tentar enganar ele, né? Mas não, ele se recusou, não conseguia, não ia. Aí eu fiquei muito triste, foi assim, nossa, foi uma situação muito ruim pra mim. E continuei com o João, mas quando ele fez 5 meses e pouco, ele largou também, quase um mês depois. E nossa, foi um sentimento muito ruim de impotência, sabe? Eu até hoje, pra falar a verdade, eu sofro com isso. Às vezes quando eu imagino que eles poderiam estar amamentando, poderiam estar no meu peito, quando eu vejo alguém amamentando, quando eu ouço falar sobre amamentação, eu sinto aquela frustração, sabe, de não ter conseguido, sabe? E eu senti isso, falta de ver um relato de parto, de realmente alguém que tentou, sabe? Como eu tentei, porque eu tentei muito, gente, assim. Eu dei tudo de mim, assim, eu queria muito. E eu sabia da importância, sabe? Eu sabia como era importante pra mim, como era importante pra eles, como que era o vínculo, importante pro vínculo. Então, assim, eu queria muito aquilo. Era uma das coisas que eu mais queria, assim. E não conseguir foi muito difícil pra mim. E, assim, eu me sentia incapaz, eu me sentia inferior a outras mulheres. Porque, assim, todo mundo consegue, a gente vê que, assim, na minha cabeça, todo mundo consegue. Por que eu não ia conseguir, sabe? Que parece que é uma coisa muito fácil, sabe? A gente consegue ver que é cansativo e tudo mais, mas parece que é muito fácil. Vai você botar no peito e vai amamentar, mas não é bem assim, sabe? Tem gente que realmente tem dificuldade, tem gente que acaba tendo problemas de saúde maior, como eu tive, e que isso impacta muito na amamentação. E assim, isso não é divulgado, não é muito contado, as mulheres não falam, então as mulheres desistem e ficam quietas por conta disso, se sentem incapaz, e acho que acaba problematizando e achando que o problema é delas, por não conseguir, por
que acha que não tentou. Eu, por algum tempo, eu me culpava, falava assim, cara, não tentei o suficiente, sabe? Não tentei o suficiente, isso é culpa minha, porque a mãe se culpa por tudo, né? Isso é normal, a gente tem que trabalhar muito isso. Mas eu me culpava muito, porque eu falava assim, não, vou ter que tentar, tem que tentar, porque eu tô sendo fraca, eu não tô conseguindo, então a culpa é minha, sabe? E assim, você se culpa de uma maneira que é muito ruim pra você. Até que o Thiago me falava assim, minha mãe, minha sogra, Natália, você tentou muito. Eu via quanto você se esforçou, quanto você tentou, e você realmente não conseguiu. Pode ser por causa do bico? Pode ser porque são dois e você não teve conta de produção suficiente? Pode ser por causa da prótese de silicone? Pode ser, ou pode não ser, sabe? Porque não era pra ser, ou porque eu tentei errado, eu tava tentando errado. Elas me ajudaram, mesmo assim eles não conseguiram. Eu fiz o que ela me ensinou de uma forma diferente, não sei. Pode ser N coisas, N motivos, mas o fato foi que não deu, não aconteceu e tá tudo bem. E a gente não vai conseguir tudo, a gente não vai conseguir ser uma mãe perfeita, a gente não é uma mãe perfeita. E vai ter coisa que a gente não vai conseguir fazer. E eu não consegui aumentar exclusivo e no meu peito ser um bico de silicone, entendeu? Então isso a gente tem que aceitar, e eu acho que isso é muito mal divulgado, sabe? E a gente acaba sofrendo por isso também. A gente acha que o problema é nosso, que só com a gente que acontece isso. Mas não, isso é real, isso acontece, pode acontecer. É poucas pessoas, mas pode acontecer, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante trazer esse relato de parto pra vocês, porque a gente não vê muitos relatos falando a respeito disso, de tentar e não conseguir, dessa frustração. E a gente tem que passar por cima e bora, e vamos continuando, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram, dá um like aí pra gente, pra ajudar na divulgação. Segue a gente no canal. A gente vai trazer alguns conteúdos bacanas, de relato, né, de experiência, de maternidade com gêmeos, de parto, de gestação, de puerpério. E então ficam aí acompanhando a gente, viu? Obrigada!